E o TRF4 determinou, em medida cautelar, nesta segunda-feira, o afastamento do juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal em Curitiba, responsável pela Lava Jato no Estado. Apio é suspeito de ser autor da ligação de ameaças ao filho do desembargador Marcelo Malucelli. A decisão não é definitiva, visto que o mérito ainda não foi julgado. O magistrado terá 15 dias para apresentar a defesa prévia. A decisão pelo afastamento se deu por maioria da Corte Especial do TRF4, com apenas 4 votos contrários, do total de 17 desembargadores. Em abril, Marcelo Malucelli travou um processo de revogação do mandato de prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran, que foi determinado pelo novo juiz da Lava Jato. Ele, que é um grande admirador do Lula, revogou o mandado de prisão para incluir Tacla Duran no Programa Federal de Testemunhas Protegidas, após o advogado ressuscitar um suposto caso de extorsão envolvendo Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Mais cedo, nessa segunda-feira, com relação a essa questão do Tacla Duran, Apio assumiu que assinava o Sistema Eletrônico da Justiça Federal como LUL 22, como um ato de militância. E para comentar esse caso e comentar os desdobramentos dessa questão, especialmente, qual vai ser o futuro, quais serão os próximos passos do andamento da Lava Jato com essas denúncias e com esses desdobramentos, nós trouxemos aqui ao meio-dia em Brasília os especialistas Disseu do Vale e Matheus Falivene, que já estão aqui com a gente no meio-dia em Brasília. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Kiss. Boa tarde a toda a redação. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigada, doutor Disseu. Tudo bem, Matheus? Bem, boa tarde, Kiss, boa tarde, doutor Disseu, boa tarde a todos. Obrigada pela gentileza de vir ao meio-dia em Brasília. E eu vou começar com o doutor Disseu, pedindo para ele explicar um pouco o contexto em que se deu essa denúncia contra o Eduardo Apio e, principalmente, qual vai ser o impacto dessa denúncia na investigação da Lava Jato, que já está muito prejudicada pelo que a gente vê aí, né? Veja, Kiss, é de assustar. O doutor Eduardo Fernando Apio, ele admitiu para a imprensa, e eu estou me fiando no que saiu na imprensa, né, do que saiu no publicado em todos os meios de comunicação, que ele usava um login LUL 22 para fazer referência a uma preferência, a uma inclinação política dele de Lula 22 de 2022, eleição presidencial. Bom, o juiz não fica maniatado de externar as suas preferências políticas, mas aqui vale o ditado de que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Isso não cai bem para a magistratura, externar uma opinião, uma posição política desse modo. E agora, com esse afastamento, com os motivos que levaram a esse afastamento determinado pelo Tribunal Regional Federal, são assustadores. Algumas decisões desse magistrado foram objeto de correição. A instância superior, pela pena do desembargador Marcelo Malucelli, alteraram, modificaram, deram provimento às decisões que ele proferiu. E no dia seguinte, é o que saiu na imprensa, eu estou me fiando pelo que saiu na imprensa, o magistrado teria obtido o telefone celular do filho do desembargador, o advogado João Malucelli, que, além disso, é sócio do senador, do hoje senador Sérgio Moro, ex-juiz da 13ª Vara Federal, com uma ligação sem pé nem cabeça, como que tentando dar ares de intimidade. Isso mostra, no mínimo, que não tem a equidistância necessária, aquela que se espera de um magistrado, de um juiz. E talvez por essa razão não tenha mais aptidão para julgar esses casos que estão submetidos a ele. A gente sabe, nós sabemos disso, que a 13ª Vara Federal acabou sendo um juiz universal, e também isso não é certo, mas não é objeto dessa matéria, né? Direito é forma, formalidade e formalismo, acabou sendo um juiz universal de tudo. E o erro que se deu lá no antanho de se cobrar a equidistância do então titular, hoje senador, agora também a gente passa novamente a questionar a equidistância do magistrado. Enfim,
é lamentável o que isso sucedeu, entristece o sistema de justiça, entristece a advocacia, tenho certeza, entristece a magistratura. Ao lado do juiz da presunção de inocência, vamos ver quais vão ser as manifestações dele, qual resposta e qual justificativa que ele vai dar para o que foi levantado e apurado até agora. Perfeito. Antes de eu passar para o Matheus, a gente tem um vídeo aqui, aproveitando que o doutor Disseu apontou aí essa suposta ligação, e a gente tem um vídeo aqui que foi divulgado hoje nas redes sociais, que ele supostamente comprova essa ligação feita pelo Eduardo Apio, que com ameaças aí ao filho do desembargador. A gente tem um vídeo para vocês. Solta aí, por gentileza. Fernando Gonçalves Pinheiro, o senhor pode ligar novamente para cá, não há problema nenhum. Eu só preciso que o senhor passe o telefone ou passe o contato para o doutor Marcelo Malucelli em relação aos extratos aqui do imposto de renda referente aos filhos. É uma coisa do passado, é um resíduo do passado que ele tem um crédito que pode abater no imposto de renda, pode computar em favor. Entendi, mas olha, me desculpe. Me desculpe, o senhor está ligando sem ID do chamador, eu não faço ideia quem seja. Mas o senhor, tudo bem, mas consta o senhor aqui como sendo um dos filhos e consta aqui o seu número, então nós estamos ligando para isso. Mas assim, eu não... essa história está bem estranha, viu? Me desculpe com todo respeito, mas se o Marcelo... Mas como é que eu teria o seu telefone aqui? É uma questão só de imposto de renda. Se o senhor quiser, eu ligo diretamente para o seu pai, não tem problema, ligo no tribunal, não há problema nenhum. Então acho melhor o senhor fazer isso, né? Então eu faço isso, eu ligo diretamente para o seu pai e passo ele. Eu só não queria incomodar que aqui consta o seu número, o seu nome, seu CPF e a questão de resíduos do passado de despesas médicas. A ideia era não incomodar. Mas se o senhor prefere assim, nós estamos só utilizando aqui um sistema aqui via Skype para economizar valores da Justiça Federal. Não há se não aparece, é só por isso. Mas eu ligo para ele diretamente, não há problema. Assim, é que o senhor ligou e falou... O senhor ligou e falou, eu gostaria de falar com o Marcelo Malucelli. Agora o senhor está falando que aparece aí que eu sou filho. Então, assim, fica meio ambíguo, né? Até a contato que tem do Dr. Marcelo Malucelli deve ser um contato antigo. Aparece o seu telefone, então por isso que nós estamos ligando. Não, esse número nunca foi do Marcelo Malucelli, senhor. Me perdoa. Também, assim, eu faz muito tempo já que eu também não tenho qualquer tipo de cooperação de convênio junto à Justiça Federal por conta de dependência de servidor. Eu já sou maior de idade faz tempo e não tenho convênio algum. Não, sim, mas aqui, sim, isso aqui é uma data antiga. O senhor tem 28 anos de idade, isso aqui deve ter feito de coisa de mais de 10 anos atrás, com certeza 10, 15 anos atrás. Pelo menos aqui as datas que refere aqui, 2001, 2002, isso é coisa antiga. Então tá bom. Então o senhor entra em contato com ele, beleza? Mas se o senhor prefere, eu ligo para o seu pai diretamente, eu só não gostaria de incomodá-lo, só isso. Tá bom, claro, pode ligar então. Faça o que for melhor. Então eu ligarei, digo que falei com o senhor e que o senhor me autorizou a ligar para ele, incomodá-lo no próprio tribunal. Pode falar, incomodá-lo. Qual é o nome do senhor mesmo? Fernando Pinheiro Gonçalves, né? Isso. Tá. Pode chamar aqui no setor de saúde, que nós temos aqui. Setor de saúde. 210, 50. Setor de saúde, Fernando Pinheiro Gonçalves. Tem certeza que esse é o nome do senhor? Tenho certeza absoluta. Então tá bom. E o senhor tem certeza que não tem aprontado nada? Agora tá certinho. Aprontado? Esse foi o vídeo, doutor Matheus, doutor Disseu, que supostamente embasou
a denúncia contra o Eduardo Apio, o juiz da Lava Jato atualmente. E agora, Matheus, eu te pergunto, como é que fica, nesse contexto, a credibilidade da Lava Jato, considerando essa série de denúncias aí, e o contexto social mesmo? Como é que a sociedade vai confiar e acreditar em uma investigação que tem essas denúncias que são graves, são sérias, que podem aí até levar ao afastamento dele do cargo, se for o caso, né? Como é que você avalia? Olha, como bem colocou o doutor Dirceu, a gente tem um problema aí, que é essa politização do judiciário. Ainda que o juiz possa ter suas opções políticas, ele possa ali ter o seu lado político, o que a gente tem na Lava Jato, desde o começo, primeiro com o Sérgio Moro, agora com o doutor Apio, é essa questão de uma politização talvez excessiva do poder judiciário, dos juízes, né? No sentido de que eles estão atuando politicamente. Isso é muito prejudicial ao poder judiciário em geral, porque descredibiliza a atuação do poder judiciário e também a própria Operação Lava Jato. Porque a gente vê, né, teve essa questão da nulidade, foi anulada, né, a operação em grande medida, por conta de questão política. Agora aparece novamente essa questão política, só que talvez com um polo invertido. Então isso é muito grave. E até uma crítica que eu faço ao Poder Judiciário em geral, né, essa politização excessiva. Lógico, como eu já disse, os juízes eles podem ter, sim, opiniões políticas, eles podem ter, sim, opções políticas, porém, eles não podem levar essa opção política para a sua judicatura, para a sua atuação como juiz. E é isso que a gente vê aqui. Inclusive, aí, aparentemente, pelo que consta, né, lógico que isso tudo vai ser investigado, e ele é presumidamente inocente, né, o doutor Apio é presumidamente inocente. Se comprovar que aconteceu isso, em tese, pode estar configurado o crime aí, e também infração disciplinar passível de que ele sofra sanções com relação a essa infração disciplinar. Então, é uma conduta muito grave, é, no mínimo, uma falta de urbanidade muito grave do doutor Apio, se realmente se comprovar que isso aconteceu. Doutor Dirceu, mais uma questão que a gente acompanhou uma entrevista que o novo juiz, o Eduardo Apio, concedeu ao Estúdio I, e ele comentou o seguinte, que a investigação de medidas da Lava Jato não era uma vingança, e seria um acerto de contas com a verdade. Como é que fica a situação do Apio agora, nesse momento? Quais serão os reflexos dessas denúncias que estão sendo feitas contra ele para o futuro dele enquanto juiz também? Como é que fica a situação dele? Então, veja, tem uma passagem do Calamandrei que retrata bem o que tanto eu como o Matheus estamos falando, e tenho certeza o que você pensa também. Calamandrei, ele fala que quando a política entra nos prédios do judiciário, a justiça sai envergonhada. E é isso que parece que tem acontecido. O doutor Eduardo, a partir desse momento, ele perde aquilo que de mais caro tem a magistratura. Ele perde a sua reputação, a sua dignidade para continuar à frente do caso. Né? Ele se mostrou absolutamente parcial em atuar da maneira com que tem saído na imprensa, ele teria atuado. E aqui, esse áudio que você colocou, lógico, ele não pode ser visto como uma prova definitiva, mas a própria Polícia Federal ela tem um ranking de -4 a 4 para aferir a voz. E a Polícia Federal estabeleceu que numa proporção de +3, ou seja, com alta probabilidade, a voz gravada seria do magistrado. É tremendamente lamentável que isso tenha acontecido. Agora, no caso concreto, a própria decisão da Corregedoria do Conselho Especial do Tribunal Regional Federal estabelece que a pena, no caso, em tese, se punido for, seria a de aplicação de censura. Então, não haveria nem se falar em remoção compulsória, enfim, seria a pena de censura. Passado o tempo do processo, vai retornar ao exercício da judicatura, provavelmente em outra vara, em outro lugar. Isso se não aparecer nenhum outro incremento a essa acusação que foi formulada. Doutor Matheus, voltando ainda sobre esse caso do Eduardo Apio, a gente acompanhou recentemente uma situação que nos pareceu bastante esdrúxula, que foi a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol. Em seguida, a gente acompanha esse caso aí da denúncia contra o Eduardo Apio, que é o novo juiz da Lava Jato, e se levanta uma série de especulações e de comentários sobre a possibilidade da Lava Jato hoje estar como, de fato, um esquema de
vingança, né? De tentar reaver tudo que o Lula sofreu e todo mundo envolvido na Lava Jato sofreu no período. Essa denúncia contra o Eduardo Apio, nesse momento, reforça essa hipótese de que a Lava Jato veio, na verdade, ela está nesse momento como uma operação para se vingar do que aconteceu na época do Lula e da própria prisão do Lula? Com certeza. A Lava Jato hoje ela está nas cordas, né? Ela está acuada. Né? Os indivíduos, né, os operadores de direito que participaram da operação, tanto lá atrás como agora, estão acuados, tanto por um lado quanto por outro. Né, você vê essa questão do Deltan Dallagnol, né? E essa questão do Deltan também é a politização do judiciário também, de certa forma. É lógico, você fala de TSE, é um tribunal eleitoral, mas não deveria ser tão politizado, né? Daí existe uma discussão toda sobre tipicidade nas questões da lei de ficha limpa, né? Daquelas sanções que foi discutido no caso do Deltan, mas com certeza, a Lava Jato, nesse momento, ela está acuada, os operadores que atuaram nela estão acuados, tanto do lado, digamos, à direita, quanto da esquerda, né? Porque existe uma... Porque é isso, na verdade, a política entrou no judiciário. E daí o direito sai pela janela, né? Quando a política entra, o direito vai embora pela janela. Porque o direito deveria servir como um filtro para a política. Só que aqui no Brasil, o que acontece é, como a gente está numa situação política muito antagônica, o que acontece é que a política está servindo como filtro para o direito. E deveria ser o contrário. Isso acaba gerando um problema muito grave, que é esse problema da politização, do excesso de ativismo judicial, que é um problema que a gente tem não só na Lava Jato, não só no TSE, não só no STF, em todos os tribunais a gente tem esse problema do ativismo, e essas são manifestações de ativismo. Um juiz fala, eu sou contra o Lula, vou prender o Lula, vou fazer o que eu quiser. O outro fala, eu sou a favor do Lula, vou fazer o que eu quiser. Então fica tudo nessa questão política e não na questão jurídica. Se todos esses operadores tivessem atuado de forma correta, tivessem feito o seu trabalho da forma correta, nada disso estaria acontecendo. Não teria esses problemas todos que a gente está tendo hoje e ninguém estaria sofrendo essas consequências. Porque são consequências, digamos assim, de tese e erros, né, ou condutas ou opções que eles fizeram lá atrás sobre essa questão. E, repito, questão política e não jurídica. Disseu, só mais uma questão que eu acho que vale a pena a gente levantar aqui e falar para o nosso público que acompanha o Meio-Dia em Brasília nesse momento. A indicação do Eduardo Apio, que explicitamente, a gente tem inclusive provas de que ele fez doações para a campanha do Lula, ele confessou que usava o Lula LUL22 como senha, como uma forma de protesto. A indicação dele para a Lava Jato foi um grande erro? Então, na verdade, para que nós possamos entender, ele se inscreveu para ser removido para a 13ª Vara Federal, concorrendo com outros juízes que também se inscreveram, e ele era o mais antigo. E o próprio Tribunal Regional Federal, que hoje o afasta, reconheceu que, pelo critério de antiguidade, ele teria preferência em assumir a vara. São as regras, né? O tribunal lá atrás andou certo em permitir que ele assumisse a vara, e hoje, ao afastá-lo, o tribunal também age certo. Né? O que o Matheus disse aqui há pouco, e aqui num exercício, numa reflexão, tivessem os atores judiciais que, seguido o Código de Processo, as regras de competência, não ter feito da vara um juiz universal, mantido-se equidistante das partes da acusação, talvez hoje, a condenação do presidente Lula não tivesse sido rescindida, talvez hoje ele não pudesse concorrer à presidência da República, talvez hoje ele ainda estivesse recolhido em uma das celas da Polícia Federal. Daí a importância que nós, como advogados, temos a obrigação de dizer da relevância, da importância, da necessidade de se seguir as regras do processo. Volto a repetir, direito à forma, formalidade e formalismo. Não pode ser cumprido ao bel prazer deste ou daquele juiz. A consequência é o que nós vemos hoje no país, lamentavelmente. O senhor concorda, doutor Matheus? Concordo, 100%. Realmente, a gente teve esse problema de desrespeito às formas. A gente tem que lembrar que no processo penal a forma é garantia. A Lava Jato já começou com um erro essencial, como o doutor Dirceu bem colocou, que é a questão desse juiz universal de combate à corrupção. Ela acabou avocando processos que não eram de competência de Curitiba por uma mera relação tênue entre os casos, uma coisa absurda. Então, a gente já teve esse erro original na operação. A operação já começou errada lá atrás.
E hoje a gente sabe que já tinha essa politização naquele momento. E aquilo que o doutor falou, talvez se não tivesse ocorrido essa politização, o que aconteceria é que talvez nunca tivesse ocorrido a anulação do caso do Lula, ele talvez tivesse condenado e nem fosse presidente do Brasil hoje. Então, esses erros, é aquela história, as consequências, elas vêm sempre depois. Então, as consequências vieram com o tempo. Lá em 2014, na época, o Moro lá estava fazendo o que queria, o Deltan, os outros membros do Ministério Federal, eles achavam que estava tudo certo, só que uma hora a consequência veio. E veio de uma forma que eles não imaginavam, provavelmente. Mas eles não aprenderam nada com a Operação Mãos Limpas, né? Porque o Moro sempre falou muito da Operação Mãos Limpas, e lá aconteceu quase a mesma coisa. Né? Foi uma repetição da história do que aconteceu na Itália. Então, talvez se eles tivessem olhado com atenção o que aconteceu naquela operação, onde ocorreram erros também, eles não tivessem feito essas questões, não tivessem talvez politizado tanto, o que levou a essa anulação hoje, esse descrédito da operação. Ela tem sua importância, o combate à corrupção é importante, mas tem que ser feito dentro da legalidade, com respeito às garantias e os direitos fundamentais dos acusados, o que não foi feito na Lava Jato desde o começo. Repito, tanto de um lado quanto do outro. Só para dar um contexto aqui, para quem está acompanhando o Meio-Dia em Brasília, o juiz da Lava Jato, que agora foi afastado da missão, ele disse que tinha como meta, ao assumir a Lava Jato, o resgate da credibilidade e da neutralidade político-partidária e o fim da espetaculização da Lava Jato, que na verdade não foi isso que aconteceu, né? A gente percebeu que a Lava Jato, sim, ela ganhou os holofotes da imprensa e de todos os veículos de comunicação justamente por ter aí algumas anulações de condenação, especialmente do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que se tornou aí uma grande polêmica. O Sérgio Cabral, ele tinha sido detido por suposta propina de obras da Comperj, né, da Companhia do Rio de Janeiro. Agora, eu pergunto, para a gente finalizar aqui, para a gente encerrar esse debate, doutor Disseu, como é que fica a situação agora da operação como um todo? Se ela, eu perguntei isso no começo, mas eu reforço aqui nesse momento, se ela vai ter chance de ter algum fôlego da agora em diante, porque a gente não acredita mais que ela vai conseguir ter e continuar tendo credibilidade diante desse contexto de politização, de viés partidário que a gente nitidamente tem visto nessa investigação. Bom, Kess, eu espero sinceramente que seja feito um levantamento nos processos que tramitam na 13ª Vara Federal para ver o que realmente é de competência daquele juízo. O que não for, que se desloque a competência. Casos de São Paulo para São Paulo, do Rio para o Rio, da Bahia para Bahia e assim sucessivamente. Porque, como o Matheus disse, como eu lembrei aqui há pouco, essa história de juízo universal não contempla, não existe previsão legal para o que eles fizeram. E o custo disso foi altíssimo. Que isso tenha um efeito pedagógico no sistema de justiça. Os fins não podem justificar os meios, porque senão se sucede o que se sucedeu. E hoje nós estamos diante desse cenário na República Brasileira, né? Essa formatação foi por conta desses erros, desses abusos e do descumprimento de normas de regência processuais. Espero efetivamente que tenha um efeito pedagógico sobre os magistrados, sobre os membros do Ministério Público, para que sigamos regras comezinhas de competência. Doutor Matheus Paliveni. Com certeza, eu também acredito que a Operação Lava Jato não tem futuro, mas não só porque ela esgotou seu objeto, mas também porque houveram essas violações de direitos e garantias. E o que tem que ficar dessa operação, como de outras que foram anuladas, de outras que tiveram percalços, é o aprendizado. O Poder Judiciário, né, os juízes, membros do Ministério Público, seja estadual, seja federal, tem que aprender com esses erros e falar, a gente tem que voltar a atuar juridicamente, não mais politicamente, deixar a política de lado. Lógico, a política ela é encantadora, ela encanta as pessoas nessa atuação política, esse poder que a política traz, mas um magistrado, um membro do Ministério Público não pode ter atuação política sob pena de violar o próprio Estado Democrático de Direito. Então, acho que essa é a grande lição que fica. Porque se esse erro acontecer, vai ter uma outra grande operação daqui a uns anos e ela vai ter o mesmo caminho, vai ter esse mesmo caminho de ser destruída por conta de erros dos operadores.
Muitíssimo obrigada, doutor Matheus Falivene, doutor Disseu do Vale. Obrigada pela gentileza de virem ao meio de em Brasília falarem sobre esse assunto, que é o assunto do dia, a questão do afastamento do Eduardo Apio da Lava Jato. E a gente segue acompanhando. Aguardo vocês em outra oportunidade. Obrigada. Nós que agradecemos, sempre às ordens, Kiss. Foi uma alegria. Até, Matheus. Muito obrigado. Até mais, doutor. Até mais, Kiss. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.